Saúde e bem-estar feito por IA. Bem-vindos! Sabe aquela ideia de que nosso corpo está sempre se comunicando com a gente? Às vezes, de umas formas bem sutis. E se uma simples marquinha na orelha, isso mesmo, na orelha, pudesse ser uma dessas mensagens? Uma mensagem bem importante, aliás. Vamos mergulhar nessa história que é, no mínimo, fascinante. Olha só essa imagem. Tá vendo essa prega, essa ruguinha diagonal no lóbulo da orelha? Pois é, ela tem nome. É o chamado sinal de Frank. E olha, já faz quase 50 anos que a ciência está de olho nela, tentando entender essa conexão que parece ser bem real entre esse sinalzinho e a saúde do nosso coração. E o mais curioso é como essa história toda começou. A gente imagina que uma descoberta sobre o coração viria de um cardiologista, certo? Mas não, a origem desse sinal é bem inesperada. Veio da observação atenta de um médico de uma área completamente diferente. Para ter uma ideia, a coisa é antiga. Existem esculturas lá do imperador romano Adriano, de séculos atrás, que já mostravam essa mesmíssima marca na orelha. E os relatos dizem que ele sofria de dores no peito. Mas o pulo do gato veio em 1973. Foi quando o Dr. Sanders T. Frank, que era pneumologista, veja só, publicou um artigo que mudou o jogo. Ele reparou uma coisa no consultório dele. De 20 pacientes que tinham essa prega, 19, isso mesmo, 19, tinham pelo menos um fator de risco para a doença coronária. Coincidência? Ele achou que era muita coincidência para ser só acaso. Bom, a partir daí, acendeu um alerta na comunidade científica. O pessoal ficou intrigado. Será que era só uma curiosidade, uma daquelas coisas que se ouve por aí? Ou será que era um marcador clínico de verdade? Era hora de ir para o laboratório e testar essa hipótese com todo rigor. E aí a gente chega na pergunta de $1 milhão, né? Ok, o sinal existe, mas e aí? Quão confiável ele é? Se uma pessoa tem essa marquinha, o que isso quer dizer na prática? Bom, para responder isso a gente tem que olhar para os dados. Certo, vamos traduzir esses números. A tal da sensibilidade ser entre 40% e 60% quer dizer o seguinte: um monte de gente que tem doença cardíaca não tem o sinal. Ou seja, não ter a prega na orelha não é um atestado de tá tudo bem, ok? Agora, a parte que realmente chama atenção é a outra, o tal do valor preditivo positivo. Ele é alto. E o que isso significa? Significa que, se a pessoa tem o sinal, aí sim, a chance de existir algum problema nas artérias do coração é bem alta. É aqui que o sinal mostra sua força. E para deixar isso ainda mais claro, olha só este número, 3,1. Um estudo brasileiro super importante lá da Unesp chegou a essa conclusão. O odds ratio foi de 3,1. Traduzindo do mediquês, a presença do sinal de Frank foi associada a um risco, pasmem, 3 vezes maior de ter doença arterial coronariana, e isso já descontando outros fatores de risco. É um número que faz a gente parar para pensar. Mas calma lá, na medicina quase tudo tem um depende, né? E aqui o contexto é fundamental. A idade, por exemplo, muda tudo. Parece que em pessoas mais jovens, com menos de 60 anos, esse sinal é um indicador bem mais potente. Já em pessoas mais velhas, ele pode ser só, uma ruga, parte do processo natural de envelhecimento da pele. Aí ele perde um pouco dessa força como pista. E quando a gente achava que a história da orelha já era interessante o suficiente, ela fica ainda melhor. Porque enquanto investigavam o sinal de Frank, os pesquisadores começaram a notar outra coisa. Uma outra marquinha ali do lado. A investigação estava prestes a descobrir uma segunda peça nesse quebra-cabeça. E essa segunda pista tem nome. É a prega anterotragal. É uma preguinha que fica um pouco mais para frente, sabe? Mais perto do rosto, bem na frente daquela cartilagem da entrada do ouvido. Uma dobrinha vertical que também começou a levantar suspeitas. Vamos dar uma olhada de novo naquela nossa primeira imagem. Lembra da linha de baixo marcando o sinal de Frank? Pois bem, a linha de cima está apontando exatamente para essa outra, a prega anterotragal. O que os médicos notaram foi que, em muitos casos, os dois sinais apareciam juntos. E a pergunta óbvia era, e quando os dois aparecem? O que isso significa? E aqui é o grande tchan da história. O mesmo estudo brasileiro que a gente já falou foi lá e checou, e a descoberta foi impressionante. Quando os dois sinais, o de Frank e a prega anterotragal, aparecem juntos, o valor preditivo positivo para a doença coronária sobe para 90%. 90%! Ou seja, a combinação das duas pistas transformou a suspeita em algo muito, mas muito mais forte. Ok. A gente já viu que a estatística é forte, os números não mentem. Mas ainda fica aquela pulga atrás da orelha, literalmente, né? Qual é a lógica por trás disso?
por que raios uma ruga na orelha teria alguma coisa a ver com o coração? Bom, a teoria mais aceita é bem inteligente e tem a ver com os nossos encanamentos internos, os vasos sanguíneos. Pensa comigo, a aterosclerose, que é o entupimento das artérias, não é uma doença de um lugar só. Ela afeta o corpo inteiro, principalmente os vasinhos menores. E aí que está o ponto. O lóbulo da orelha é irrigado por esses mesmos vasinhos terminais, sem muita circulação reserva, muito parecido com o coração. Então a ruga que a gente vê do lado de fora pode ser o reflexo, o sinal externo do mesmo problema que está acontecendo lá dentro, escondido nas artérias do coração. Faz todo sentido, né? Certo, então depois de toda essa investigação, dessa viagem pela história e pela ciência, qual é o veredito? O que a gente faz com essa informação toda na vida real? Olha, essa frase resume tudo perfeitamente. É super importante entender isso. Esses sinais não são um diagnóstico. Não é para sair em pânico se ver isso no espelho. Pensa neles como um lembrete que o corpo está deixando, um aviso de que o risco pode estar aumentado. Então, na prática, qual a utilidade disso tudo? É gigante. Primeiro, é um sinal de graça, fácil de ver. Ele pode ser o estopim, o motivo para começar uma conversa séria com um profissional de saúde. De novo, não para se desesperar, mas para investigar. E talvez o mais importante, ele serve como um grande reforço para a gente cuidar do que a gente já sabe que precisa cuidar. Controlar a pressão, o diabetes, parar de fumar, esses velhos conhecidos. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? O sinal de Frank é um exemplo incrível de como nosso corpo pode literalmente desenhar do lado de fora o que está acontecendo por dentro. E aí fica a pergunta no ar. Que outros segredos, que outras pistas o nosso corpo pode estar tentando nos mostrar todos os dias e a gente nem percebe? Vale a pena prestar atenção. Saúde e bem-estar feito por IA.